das minhas conveniências pessoais. Que história narrarei? Que Jesus histórico então vou proclamar ao convívio social do qual eu pertenço? Jesus, o Cristo, fala de Deus como Filho. E a grande revelância da história de Jesus é a unidade. Eu e o Pai somos a Trindade. Aqui está para nós o desafio para que aprendamos a ser solidários por fé. A fé na solidariedade é a fé da escuta, do respeito, é a fé da valorização. A fé que não escuta, a fé que não valoriza, a fé que não respeita, ela é uma fé simplesmente eletrônica, aquela que liga e desliga quando eu quero. Mas a fé que escuta, que respeita e é solidária, ela torna-se humanizada, sensível, capaz de perceber o que o outro necessita para que a história do meu Senhor não seja interrompida. Porque nós conhecemos o Senhor pela sucessão dos apóstolos. Quem conhecerá esse templo, essa comunidade, daqui a 50, 60, 100 anos, se não houver quem dê continuidade? Está aí o desafio, a proposta para nós. No próprio batismo, Jesus é o Pai que diz: "Este é o meu Filho muito amado, escutai o que ele diz." E o que é que a Escritura diz do batismo de Jesus? O que é que a Escritura diz para nós, então? Aquilo que vamos ver na confissão de Pedro: "Tu és o meu Filho, Deus vivo, a quem ponho a minha confiança." Podemos então, a Nicodemos: "Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." É Jesus que diz. E quem somos nós? Quem somos nós, humanos, para julgarmos quem ou não está salvo ou adquiriu a salvação? A expressão salvação significa lugar de todos. Lugar de todos. E se assim não somos, nós não temos um Deus solidário. Nós temos um Deus mesquinho, tacanho, humano, individualista. Mas o Deus que acreditamos é o Deus da vitória, do sucesso, da partilha. É o Deus solidário para toda e qualquer situação. É o Deus que atende aqueles que mais alto sobem e aqueles que não conseguiram subir, mas que permanecem embaixo. Estendendo as mãos, grita ao Senhor da vida. Lendo a vida de Irmã Dulce, também na década de 60, quando em Salvador a ladeira da montanha era tópico e topo de romances, mas era também o lugar mais defamado da cidade, prostíbulos. E alguém passa e lá está aquela mulher frágil de 1,45 m, tamanho de Redione, bem magrinha. E alguém pergunta: "Irmã Dulce, o que faz aqui?" Ela responde: "Vim buscar as minhas filhas. Se a sua estivesse, você não estaria?" Ou melhor, alguém que se torna solidário no apostolado de Deus. Alguém que fez com que aquelas pessoas que ali estavam não se sentissem esquecidas, como ela ia constantemente, não só levar alimentos, mas buscar para cuidar. E quando alguém um dia respondeu: "Mas aí dentro só tem prostitutas", ela disse: "Porque você ajuda prostitutas. Se você não aqui estivesse, elas não estariam aqui, porque não achariam quem complementasse os seus atos." Ou seja, se nós temos consciência do que seja a fé, nós então poderíamos ir ao Evangelho da Quinta-feira Santa, o lava-pés, o descer, o inclinar-se. Esta é a fé que faz história. E a grande história que percebemos e descobrimos em Jesus Cristo, que Ele é Senhor, e o senhorio dele é a nobreza de ser humilde.
a nobreza de que tudo sabe, tudo pode, tudo faz, mas nunca diz, eu fiz, mas eu e o Pai somos um. Nesse sentido, podemos afirmar que Jesus anuncia e revela a boa nova, o Pai misericordioso, a confiança no Pai, perdão dos pecados, a promessa da vida eterna, a força transformadora do Espírito Santo, a igreja que é sal e luz, a serviço da vida e a nova eterna aliança, a reconciliação de Deus entre nós. Veja que história bonita Jesus deixa para nós. Como então descobrir essa história pela fé? Se relacionando. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu crio intimidade com Jesus, eu descubro a sua perfeição e as minhas imperfeições. E descobrir a imperfeição que existe dentro de mim, de você, dentro de cada um de nós, é necessário humildade. E se não existir humildade, nós vamos continuar sendo simplesmente cristãos orgulhosos. Eu tenho fé e basta. Esta é a fé do egoísmo e da satisfação pessoal. Jesus nos ensina o desapego, a partilha, o perdão, o amor, a doação, a esperança feliz. Jesus é o único que Deus me leva à conversão, que significa passar da emoção à razão, tomar consciência do que sou. Creio em Jesus Cristo, único e Filho de Deus, a exemplo de Maria e dos apóstolos. Por que, ó tio? Por que essa história nos remete então ao momento desse? Jesus morre pela nossa história. Ele ressuscita, porque Ele muito nos ama. Ele ressuscita porque não quer que nós, seus irmãos, permaneçam nas trevas do egoísmo, das trevas que nós mesmos adquirimos e conquistamos para os nossos dias. Ele foi glorificado para receber o Espírito Santo, interceder por nós, é o nosso Salvador, único e suficiente. Só Jesus é exclusivo, só Jesus é exclusivo, só Jesus. Quando é que nós vamos tomar consciência disso? Quando é que nós vamos acordar para essa realidade? Que só Jesus é exclusividade, porque Ele é único, Ele é Deus. Ele é Deus. E como Deus, jamais Ele vai negar e salvar a impedir. Mesmo sendo difícil, mas pelo seu amor infinito, é universal, resgata e transforma os nossos corações humanos e nos faz ser bem melhores do que somos. Ele é único, Ele é o Senhor do poder da terra e do céu. Ele é o Messias, não o sacristão da paróquia Santo Antônio. Ele é o Messias, Ele é o ungido. Ele é aquele que vem e virá para levar em suas mãos a vida e o ser de cada um de nós. Creio no Espírito Santo, aquele que anuncia para evangelizar, anunciar o amor de Deus. A salvação é parte do amor divino, da solidariedade que o Senhor tem a cada um de nós. A anunciar a salvação em Jesus é anunciar também a fé e a conversão. O ser humano responde com a fé e proclamamos: Jesus é o Senhor, Jesus é Salvador. Porque quando nós nos convertemos, nós mudamos de vida, nós nos tornamos bem melhores. E pela fé, conhecendo a história de Jesus, eu não posso continuar a mesma pessoa. Logo, eu me transformo. Anunciar então a comunidade. Através da comunidade nos tornamos igreja para viver no corpo de Jesus. Esta comunidade precisa estar em comunhão com seus pastores, em unidade de todo o povo de Deus. Evangelizar, concluindo-se então, poderíamos dizer: anunciamos Jesus, Filho único de Deus, e anunciamos Maria, Mãe de Deus.
menos uma deusa. Ele não deixou uma deusa, ele deixou a mulher, sua mãe, Maria. E ser mãe de Deus é respeitar a fé maior na história que a humanidade pode conhecer, aquela que deu sim, sem orgulho, sem prepotência, aquela que marcou a história, simplesmente porque fez serva do amor maior. E todo ser humano que serve torna-se feliz e narra uma história feliz.